É maravilhoso perceber que ainda nós, graças a Deus, temos cenários, temos ambientes em que é propiciado, em que é preparado o lugar para que o Espírito possa caminhar livremente, né? Estou dizendo isso porque nós precisamos de lugares em que nós encontremos este refrigério. Muito chique aqui a coisa, viu? Nossa. Então nós precisamos de lugares assim. Estes lugares têm ficado no meio da igreja um pouco, de certa forma, não vou dizer escassos, né? Mas diminuíram muito. Vocês estavam cantando aqui, falei, meu Deus, eu estou velho, eu não sei de nenhuma música, mas eu estava ali no mover, eu estava ali, né, entrando no mistério, né? E é assim, quando a gente não sabe, a gente deixa se levar, né? E o bom é isso. Talvez, não sei, se eu fosse jovem, não tivesse, sei lá, eu não tivesse bem na minha relação com Deus e chegasse aqui, eu ia entrar no meio da vibe, né? Então, deixar o Espírito me levar. Então nós temos que ter ambientes assim, né, em que a graça de Deus possa fluir no meio de nós e possa também nos preparar para a missão. Eu vou pedir aqui que você abra comigo o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6. São Marcos, capítulo 6, no versículo 1 mesmo, nós vamos ler até o versículo 6, né? Que os irmãos é tudo treinado, né? O pessoal traz a palavra, né? Ô glória, dá um glória aí, igreja. Olha aí, ó. Esse exército está preparado para a guerra. Aleluia. Marcos capítulo 6, versículo 1, vou proclamar. A minha versão, a Bíblia da Jerusalém. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa, né? Algumas das traduções vão dizer escandalizados por sua causa. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa, e não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Palavra da salvação. Admirou-se da incredulidade deles, né? O cenário que Jesus estava naquela época, talvez diante, né, evidente, de algumas separações, diferenciações, talvez o ambiente ali não seja muito diferente do ambiente nosso hoje, né? O cenário ao qual nós procuramos anunciar a palavra com a nossa vida também é um cenário de muita incredulidade. Talvez uma palavra que seja mais precisa para o nosso tempo, sobretudo para com nossa juventude, né? Indiferença. As pessoas têm, de certa forma, o mundo tem anestesiado de tal forma que nós ficamos, né, temos essa tendência a ficarmos indiferentes diante do anúncio da poderosa palavra de Deus. Então, o contexto aqui de São Marcos capítulo 6, nós precisamos observar que antes deste acontecimento, Jesus acaba de realizar a cura da filha de Jairo, né? Aquela emblemática cena, Talita cum, levanta-te, né? Eu não sei se você lembra um pouco deste cenário. Nosso Senhor, Ele estava a caminho daquele lugar, Ele encontra um certo ar de desespero em meio às pessoas. As pessoas achavam que a menina tinha, né, já estava morta. Jesus diz, né, por que vocês estão assim, desesperados? Ele está dormindo. O pessoal faz um ar de riso ali, né? E aí ele procura
ficar a sós com Jairo, sua esposa, alguns discípulos ali. Ou seja, saem um pouco daquele alvoroço e entram, né, no quarto com a mina e todo o cenário de uma ressurreição, né? Então aqui são dois cenários. Jesus estava em tese agora naquilo que acabamos de proclamar, no ambiente religioso, um ambiente que em tese propicia a anunciação, né, o entendimento da palavra, o mover de Deus. Estou dizendo isso porque são dois cenários diferentes, mas a questão aqui é uma: você, na sua caminhada, na sua vida, você não pode depender dos cenários, né? Nós não podemos depender dos cenários. Este cenário aqui é maravilhoso, ao qual nós estamos, é um cenário de adoração, de liberdade no Espírito, mas nem sempre você vai encontrar este cenário na sua vida, na sua história, né? Acho que é São Francisco Xavier, ele tem uma frase que ele vai dizer, é muito emblemática, né? Numa oração dele ele vai dizer assim: ainda que não houvesse céu, te amaria, e ainda que não houvesse inferno, te temeria. Ainda que não houvesse céu, te amaria, em relação ao nosso Senhor, e ainda que não houvesse inferno, te temeria. Ele diz isso por quê? Porque às vezes as nossas relações, sobretudo para com Deus, são relações que parece que no fundo tem algum interesse, né? É como se eu não quisesse estar na presença do rei, mas gosto de usufruir das posses do rei, né? É como se eu não gostasse de estar aqui nesse ambiente de adoração, mas me aproveitar do momento da adoração, percebe? Eu estou dizendo isso porque, amados, às vezes nós temos o risco de estar aqui e fugir de nós mesmos, fugir daquilo que realmente estamos vivendo, fugir das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? A nossa fé é uma fé que ela precisa tocar a nossa carne, né? O cristianismo é a religião da carne, que toca as nossas realidades, né? Ou seja, precisa tocar toda a nossa existência. O nosso tema de um Deus rejeitado, né, estou dizendo tudo isso para assim nos dar uma certa noção de estarmos formados, ou melhor dizendo, conformados ao Cristo que foi rejeitado, né? O Cristo que foi escarnecido, que foi subjugado, que foi desmerecido, né? Às vezes o nosso afã é esquecer dessas questões. É evidente, isso é um dos atributos da vida de nosso Senhor, mas às vezes nós ficamos tão envolvidos com a sua glória, e é bom buscarmos esta glória, é bom estarmos na presença dele, mas o risco de nós esquecermos disso faz com que, às vezes, quando a cruz bater na nossa porta, quando a rejeição bater na nossa porta, nós a neguemos, né? Nós a negligenciemos, nós desviamos, né, a rota. Nós não nos deixamos tocar, não nos deixamos interpelar, né? Então, você imagine, né, aqui Santo Inácio de Loyola, ele tem um certo instrumento, né? Você imagine, você ouvindo esta cena, Jesus na sinagoga, Jesus ali, após anunciar a palavra, Jesus, né, ele que é Deus sabia, mas também era humano, começa a perceber um certo asco, uma certa rejeição das pessoas. Você sabe o que é ser rejeitado? Você já sentiu isso? Provavelmente já, né? Ser rejeitado, ser assim, ser tratado com indiferença, né? Então Santo Inácio nos ensina, você imaginar esta cena, imagine como nosso Senhor se sentiu. Mas qual foi a resposta? E qual é que precisa ser a nossa resposta? Resposta de nosso Senhor, ele fica espantado porque não pôde realizar ali muitos milagres pela incredulidade daquele povo, mas nós também precisamos ter a consciência de que nós estamos em meio a uma sociedade neopagã, né? Neopaganismo. Bento XVI já dizia isso. Ele tem um livro, né, publicado aqui no Brasil pela editora Molokai, Novo Povo de Deus.
Lá no final do livro ele vai falar assim um pouco do cenário pós-Concílio Vaticano II. Ele vai dizer assim que, ele olhando para a Europa, naquela época, haviam muitos pagãos que insistiam em ser chamados de cristãos. Então, ou seja, é essa mentalidade pagã, mas revestido, de uma estética cristã. Então veja, o anúncio da palavra, a vivência da fé, ela precisa tocar a nossa realidade, o nosso coração, o nosso ser, tocar às vezes questões da nossa vida, da nossa história que nós não queremos tocar, ou seja, nos fazer pensar, porque a grande graça que o Senhor nos dá é fazer, com a sua misericórdia, que nos toca, que nos transforma, é fazer das nossas feridas uma missão. Então você não é mais refém dos seus males ou do mal, Agora, uma pessoa, isso que estávamos rezando aqui, uma pessoa tocada pela misericórdia é capaz também de misericordiar, dar misericórdia ao outro. Esse era o lema do Papa Francisco, não sei se você se lembra, miserando atico elegendo, misericordiando elegeu. Ali o emblema, o tema, o lema do Papa Francisco montado em cima da figura ali de São Mateus, o publicano. Deus o elegeu em meio ao seu pecado público. Então, estou dizendo isso porque com o tempo, às vezes nós vamos nos esquecendo da nossa origem. A nossa origem. E a nossa origem forma a nossa identidade. Se vocês observarem aqui, no início da proclamação da palavra, aquelas pessoas conheciam a origem de Senhor, não conheciam a sua identidade, seu eu, ser Deus, evidente, e isso gera, por conhecerem a origem de Nosso Senhor, uma origem simples, pobre, Quando até falou que carpinteiro, não sei se você já viu aquele filme, provavelmente você já viu, Nefários, Como é que o demônio fala de Jesus, O carpinteiro, O problema foi que eles não imaginaram que o carpinteiro seria tudo aquilo, Dizendo o demônio lá na boca do possesso, Mas aqui a nossa origem, hoje nós temos um problema, Eu sou aqui também o assessor vocacional da região Santana. Vou dar aqui um exemplo. Então, por exemplo, nós às vezes identificamos, não são a maioria, graças a Deus, mas existe um ou outro, talvez um seminarista, ao ingressar no seminário, ele tem vergonha da sua origem, da sua origem pobre, dos pais que vêm de um outro lugar, Então, eu creio que esse não seja o seu caso aqui, Você precisa amar a sua origem, você precisa saber de onde você veio, suas raízes, a sua base, porque Deus na história, e eu repito isso na minha paróquia, alguns estão aqui, porque minha paróquia ali é São Paulo Apóstolo, está aqui próximo, São Paulo ele vai repetir, que Deus ali, 1 Coríntios 12, depois que ele descreve os carismas, ele vai dizer que Deus se utiliza daquele que não é, para confundir aquele que acha que é. Ele vai continuando falando, dizendo que Deus resolveu ornar com maior valor aquilo que é menos nobre. Então, na nossa vida pessoal é assim, aquilo que às vezes mais desprezamos, negligenciamos, é aquilo que Deus quer mais usar como testemunho, como poder, como alavanca, para nos impulsionar. Então, nós não podemos desprezar a nossa história, a nossa origem, e Jesus não despreza a sua, O que faz com que Jesus não se sinta interpelado, humanamente falando, não se sinta machucado, não se sinta ferido por um ambiente religioso cuja, digamos, o espírito da época estava contra ele, o ambiente estava contra ele, é porque ele se conhecia, sabia da sua origem, sabia da sua história.
Nós falávamos isso, né, no podcast, né, sobre o olhar do outro me define, né? Então, às vezes, se você não se conhece, você vai procurando agradar. E às vezes você pisa na sua consciência. Olha, isso até no nosso meio, posso dizer, nosso meio carismático, nosso meio cristão, né? Às vezes, por querer agradar, você acaba negando aquilo que você é, aquilo que Deus te chamou a ser. E nós somos diferentes, nós precisamos ser diferentes, né? Deus quer unidade, não quer uniformidade, né? São coisas diferentes, né? Unidade, uniformidade. Unidade, a fé, né? A moral, né? A vida de comunhão, vida fraterna. Unidade. Uniformidade é querer, né? Aí vou falar de novo aqui. Algumas pessoas falaram: nossa, padre, o senhor tem complexo de inferioridade? Porque lá no podcast você falou, né? Porque tem padre que é mais bonitinho, né? Que é mais arrumadinho, né? E às vezes eu não sou tão esteticamente perfeito, né? Então eu estou aqui, mas estou com um sapatênis aqui, não está muito esteticamente combinando, né? Uniformidade não, unidade sim. Então você tem as suas diferenças, e as pessoas precisam respeitar as suas diferenças, né? Porque senão, amados, a gente acaba querendo aos poucos, né? A gente prega muito isso que não se adequa ao mundo, mas daqui a pouco a gente está entrando, trazendo o espírito do mundo para dentro da igreja, né? Você quer que todo mundo seja igual, pense igual, quando que na verdade Deus valoriza as nossas diferenças. Eu digo isso enquanto ortodoxia da fé, prática da fé, comunhão, né? Carismas, isso é, né? Temos dons, né? Um aqui prega, ministra, mas o dom, né? O dom não é de uma pessoa só, o dom é de um para todos, né? Tem um teólogo aí, ele não é muito bem quisto, mas ele diz uma coisa interessante, né? O Karl Rahner, que Deus dá os dons de tal forma que nenhum tem a todos. Deus dá os dons de tal forma que nenhum tenha todos. E ele diz ainda, né? Por isso, todos têm algo do divino. Ele continua dizendo. E às vezes é difícil nós enxergarmos algo divino no outro, né? Então, essa questão de nós vivermos, né, nesta concepção, nesta ótica de um Deus rejeitado, nos faz perceber que muitas vezes nós precisamos saber que esta rejeição, esta contradição, ela virá das pessoas que nós mais amamos. Como que é difícil lidar com isso, né? E mais uma vez, nós vamos entrar aqui na seara das emoções e dos sentimentos. Eu estava esses dias visitando uma família, e aí uma pessoa está sendo acompanhada, né? E aí, devido a algumas questões, eu passei para ela uma oração de renúncia. E na oração de renúncia, quem tem um livrinho vermelho ali, da Orações Selecionadas, né? Acho que é o 56, se eu não me engano, lá do padre Schuster, né? Diz que é um padre aí que trouxe, né? Hoje está meio extinto aí, mas tem vocês já ouviram falar, né? O baile no espírito. Já não sei se já fizeram. Coisa de gente doida, viu? Mas quem sabe um dia nós não faz, né? Aleluia. Depois vocês editam o bagulho. Para não dar né? Mas os padres, aí tem uma oração, tem uma parte, né, que são renúncias pesadas ali. E tem uma parte que fala de algumas religiões ocultistas, né? Vocês sabem que o estudo dá processo, né? Então a gente utiliza o ocultismo. Vocês sabem, né? Aqui na Zona Norte tá, meu Deus do céu. Aqui é raro uma pessoa não ter envolvimento com essas coisas, né? É impressionante. Porque eu sou de Campo Limpo, eu sou da Zona Sul, né? Minha origem, né? Quebrada, ali, de Rosana, Capão, ali tá o... Conhece ali, né? Eu vim pra cá, rapaz, o que tem gente direto e indiretamente envolvido com o ocultismo nossa, né? De 3 pessoas que atendo, uma tem envolvimento direto e indireto. Então assim, e aí, trazendo a questão, ele não se sentia confortável em renunciar uma certa questão, sentimento, né? Por conta da família, ele veio dessa origem. Então como é que você vai, por mais que você saiba que não é, né? E eu tentava ali explicar, olha,
Por mais que não aparenta não ser assim uma coisa tão favorável, o problema é que Deus, ele pede permissão para entrar. O inimigo de Deus só precisa ver uma janela, né? Ainda que seja favoravelmente, assim, amistosamente. O inimigo de Deus não pede licença para entrar, ele entra e que quebra, arrebenta, né? A gente sabe, né? Deus sabe, né? Deus pede licença para entrar. Então, nós assim precisamos saber rezar com as nossas emoções, de certa forma, ofertando ao Senhor aquilo que às vezes nos pesa, né? Porque senão a rejeição que você vai sofrer por caminhar da forma que você caminha, por viver da forma com que você vive, por pensar da forma que você pensa, isso às vezes vai ficar enfadonho, vai ficar pesado, né? E Bento XVI vai dizer isso, ele vai dizer assim, que ninguém transmite a fé quando se torna um peso, né? E nós sabemos como é isso, nós jovens, né? Eu não sou tão jovem mais, né? Por exemplo, né? Quando nós falamos de castidade, nós temos, né? São Gregório Magno, ele tem uma frase que ele vai dizer assim, né? Que a castidade, ela substitui o martírio e representa na vida do cristão o mais alto grau de testemunho. Então, assim, de fato, substitui o martírio mesmo, né? Quem sente na carne, né? A vivência, a luta, né? Mas existe um problema aí. Se isso começa a se tornar um peso, isso é muito sutil. Isso vai moldando a nossa forma de ver, de falar, né? Isso vai meio que enrijecendo a nossa vida, vai endurecendo o nosso coração, ainda que tenhamos uma estética exterior cristã, por dentro, né? Isso vai nos matando. Então, perceba, o Deus rejeitado, ele sabia exatamente no que seria rejeitado: sua vida, sua palavra, sua opção, né? Seu coração, enfim, todo o seu ser. E nós, a graça de estarmos aqui, de bebermos desta graça juntos, precisa nos preparar exatamente para isso, de saber também que ao caminharmos com o Senhor, né, nós não seremos bem quistos, não seremos muito amados, né? Não teremos muitos likes, muitos views, né? Trazer para a nossa pedagogia. Ou seja, nós não podemos caminhar com expectativa de agradar, nós não podemos caminhar com a expectativa de resultados, né? Isso, infelizmente, hoje está muito presente na igreja, né? Nós ficamos aí surpreendidos pelo número de batizados, né? Na Páscoa, você viu, né? Não sei quantos milhões de pessoas se batizaram na Europa, na França, enfim, muitas pessoas voltando, né? Mas isso você sabe, isso é fruto de muita oração, é fruto de muita luta, é fruto de muito sofrimento, de muito esforço, de muita perseverança. É diferente do resultado, né? Nem sempre aqui, Jovens Sarados Parada Inglesa vai ter a casa cheia, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar na promessa pelos frutos e não por resultado, né? Porque a promessa de Deus é exatamente isso, né? Ela alcança aonde nós não conseguimos ver. Então, existe um outro filósofo, não sei se ele é cristão, mas ele olhando para o cristianismo, né? Eric Voegelin, ele vai dizer assim, né, que muitas doutrinas materialistas esvaziaram o escatom cristão, né? Nós até falávamos um termo ali quando fazemos o podcast, né, a questão do imanentismo. Então, por exemplo, quando você escuta sei lá, o evangelho da multiplicação dos pães, né? Você escuta lá a travessia do Mar Vermelho, aí tem algumas interpretações que vão esvaziar o sentido espiritual da coisa. Então, não é que o mar se abriu, é porque determinado, né, tempo lá da época o mar baixa, então o povo consegue, né, passar, né?
lá as codornizes, o maná, né? O maná é uma combinação química entre o dia escaldante do deserto, o frio congelante da noite, né? E aí determinado fruto ali gera um elemento e tal. Então assim, temos o risco, né, de materializar a fé, ou seja, você tira todo o sentido espiritual, você tira todo o senso profético da coisa. Estou dizendo isso porque nós, como São Paulo diz, nós somos chamados a caminhar naquilo que nós cremos e não naquilo que nós vemos, né? Perceba, tem toda a diferença, porque se você caminhar naquilo que você vê, e quando você ver e você sentir, você presenciar a rejeição, o cancelamento, né? São palavras que se aproximam no nosso tempo de hoje. Isso às vezes pode fazer com que você pise sobre a sua consciência, né? Negocie os seus princípios. Então é interessante perceber que diante deste anúncio desta palavra que nós aqui proclamamos, nosso Senhor percebe, né? E aqui voltando àquilo que comecei a falar no começo, nosso Senhor percebe neles esta incredulidade, esta indiferença, quando que na verdade aquelas pessoas estavam acomodadas, ou seja, diante da manifestação da graça de Deus, né? Eu fico imaginando Jesus naquela época, caminhando, ele sendo Deus, e ele aos poucos, né, ele vai tendo esta consciência de que é Deus, e ele percebendo ali como que as pessoas reagiam diante da presença dele. Ou seja, nós precisamos perceber que a admiração, né, a admiração que muitas pessoas tinham de nosso Senhor era de certa forma uma admiração, porque estas pessoas se colocavam num estado de pobreza, de esvaziamento, sabe? Ou seja, elas não esperavam nada de si, esperavam do Senhor. E portanto Jesus tinha um espaço existencial dentro destas pessoas para realizar aquilo que ele queria. E existem alguns cenários do Evangelho que algumas pessoas se apresentam ao nosso Senhor pedindo coisas específicas, mas nós percebemos na força do Espírito Santo também que nós precisamos nos apresentar ao Senhor, né, com a nossa história, sem expectativas, nos apresentar ao Senhor de forma despojada, mais uma vez, né, estarmos na presença dEle para simplesmente reconhecendo a sua grandeza, né, a sua soberania, e não buscarmos usufruir, né, tirar um proveito disto. Um outro ponto aqui que nos é colocado, vou pedir que você abra novamente a sua palavra em Mateus capítulo 10. Nós já vamos caminhando para o final. Mateus capítulo 10, versículo 16. Então, a consciência de adorarmos e de vivermos para um Deus crucificado, rejeitado, precisa nos fazer também homens e mulheres prudentes, homens e mulheres assim que, evidente, estejam preparados para cooperar na obra de redenção do mundo, mas que não são imprudentes, né? Não são apressados, não são desequilibrados. Então nós vamos ler este capítulo 10 de Mateus, no versículo 16. Por isso, sede
Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. Por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Palavra da salvação. Então, queridos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se utiliza destas situações adversas da nossa vida, de contradição, de rejeição, porque nosso Senhor, Ele sabe que o nosso principal inimigo não é o diabo, né? Nosso primeiro e principal inimigo somos nós mesmos, nosso ego. Então, às vezes nós temos um risco, né? Quando Deus, a gente começa a ver esses momentos assim que Deus, né, o Espírito Santo se move em nós. Eu particularmente, né, a única preocupação que eu tenho assim, é de não atrapalhar, porque o Espírito Santo faz, né? A gente só precisa gerar um ambiente em que Ele seja livre e que faça, né, esse mover de graça no meio de nós. Esta palavra, né, de seres prudentes como as serpentes e puro como as pombas, nos coloca exatamente isso, essa questão da prudência, né? Estarmos preparados, não gerarmos expectativa na nossa missão, de angariarmos resultados, mas de buscarmos frutos, né? Não gerarmos assim expectativas de sermos amados, de sermos queridos, mas de nos conformarmos a este Deus rejeitado, que é o Deus crucificado. Então nós precisamos enxergar também, é importante assim, né? Um passo a mais na fé. Por exemplo, você precisa enxergar, eu vou colocar assim, onde esse Deus rejeitado está alocado. Por exemplo, no mundo. Você sabe que existe um Deus rejeitado, né, nas calçadas, né? Um Deus crucificado, né? Um Deus que ainda sofre, né? Você sabe que existe às vezes um Deus crucificado, por mais difícil que seja às vezes pensar nisso, né? Um Deus crucificado que está preso. Você lembra das bem-aventuranças, né? Estive preso e viestes me visitar. Então, pensar que esta consciência que o Espírito Santo quer nos dar, de vivermos para o crucificado, sabendo que assim como Ele podemos ser rejeitados, nós também precisamos nos aproximar de fraturas da sociedade, né? Fraturas do meio social mesmo. É uma incidência. Um dos problemas, né, de algumas linhas teológicas, e alguns sabem o que a gente diz, né, é que eles só focam nisso, né? Só focam nisso e esquece aquilo que estamos buscando viver aqui, que na verdade é o que nos mantém de pé, né, em meio às guerras. Mas o que nós vivemos aqui, né, o que nós estamos vivendo aqui, precisa fazer com que nós também sejamos esses agentes de transformação, né, na sociedade. Sejamos assim o Senhor sabe da nossa pobre vida, mas sejamos sim, na força do Espírito Santo, esse rosto misericordioso a tantas pessoas, né,
que a partir desse horário já estão saindo para trabalhar, né, em alguns lugares, e vão voltar aí no meio da noite, né, com o coração vazio, sem perspectiva de futuro. Pode até voltar com o bolso cheio, mas com o coração vazio, né? Então, a graça que estamos vivendo aqui precisa nos impulsionar, né, a olharmos também para fora. Um grande problema das nossas rejeições, enfim, das nossas carências, das nossas emoções, é a tentação de nós, numa vivência até boa, carismática, espiritual profunda, é de nós olharmos somente para nós, né? E nós ficarmos assim, demasiadamente presos, buscando assim uma autocura que o Senhor quer nos dar, mas muitas vezes Ele vai nos curar no caminho, né? Eu queria muito assim ser ordenado padre 100% preparado, mas às vezes você não está preparado, né? Você apenas dá o seu sim, como você deu o seu sim para estar aqui, né? Mas saiba, né, que Deus, Ele às vezes pede de nós um segundo passo, né, de não termos medo, né? E sim, né, sentirmos sim uma certa rejeição, uma certa frustração. E saiba, né, Deus, Ele é Pai, e como Pai, você sabe, né, Ele não faz tudo aquilo que o filho quer, né? Então às vezes o pai precisa frustrar o filho, né? Alguns vão dizer assim, né, que meu pai, né, meu Deus, por que me abandonastes, né? Fazem muitas interpretações sobre essa frase de Nosso Senhor, mas uma das interpretações interessantes é que Deus, por nos amar, Ele precisa nos frustrar, porque Ele precisa nos fazer crescer, né? Ou seja, não dependermos, por mais que sintamos, não dependermos de emoções, dos sentimentos, por mais que sentimos, isso é bom, isso é válido, mas caminharmos na promessa, caminharmos na razão, caminharmos na fé, não caminhar naquilo que nós vemos, caminhar naquilo que nós cremos, porque, querido, muitas vezes a dor vai gritar, vai ser difícil caminhar, vai ser difícil perseverar, e Deus sabe o que nós pedimos. Pedimos a graça de estarmos em comunidade, de não nos afastarmos da nossa origem, da nossa história, né, para podermos testemunhar um Deus que nos ama e é capaz de amar aqueles que o rejeitam, né? Peço que você fique de pé. Nós queremos rezar, que o Espírito soprar no coração aí do ministério, né? Então coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, né? Eu sou da escola antiga, a escola que sempre repete: feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Santo Agostinho tem uma frase que ele diz, né? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então o Senhor conta conosco, o Senhor conta com a nossa entrega, com a nossa doação, mesmo com os nossos medos, né? Com os nossos receios. Eu não sei, às vezes na sua história de vida, às vezes você tem algo que lhe pesou de uma forma tão escandalosa, que às vezes te impede de amar, de se abandonar, de confiar. O Espírito Santo é aquele que vem ao auxílio da nossa fraqueza e quer nos fazer transcender, superar todas as adversidades, todos os problemas, todos os pecados, todos os males. Se existe uma coisa que nós observamos na história, é que Deus, quando levanta os seus santos, Ele os levanta apesar de todo o cenário contrário, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os pecados. E o Senhor também quer derramar a sua graça, já está derramando sobre nós nesta noite, porque Ele sempre escolhe poucos para alcançar muitos. Ele sempre escolhe jovens para iniciar movimentos proféticos. Ele sempre escolhe pessoas pobres para confundir aqueles que acham que são ricos.
É o Espírito de Deus que utiliza da nossa fraqueza, que utiliza da nossa rejeição, dos nossos males e os transforma em uma missão. Por isso vai pedindo: vem Espírito Santo sobre nós, vem sobre o nosso coração. Vem, Senhor, mais uma vez superabundar aquilo, esse mover ao qual o Senhor estava realizando aqui no meio de nós. Vem continuar esse mover profético, realizando em nós maravilhas, fazendo queimar o nosso coração, Senhor. Nós não queremos ser mais dependentes dos nossos males,